Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dermarte, canal de dermatologia, beleza e arte. Hoje nosso tema vai ser arte e vamos falar de uma das 7 artes da literatura. Como sempre eu prometo não dar spoilers, seja sobre livros, sobre filmes, sobre museus. Hoje eu vou falar sobre um prêmio Nobel. Tem prêmio Nobel aqui no nosso canal também. Este prêmio Nobel é muito especial e é importante você que está chegando agora pela primeira vez no nosso canal, bem-vindo, bem-vinda, saber que o nosso canal lança vídeos semanais sobre dermatologia, beleza e arte. Ainda não está inscrito ou inscrita? Se inscreva aqui embaixo, assinale o sininho para receber nossas mensagens semanais. Aqui em cima também vão aparecer os nossos outros canais, Facebook e Instagram, onde eu posto outros conteúdos de uma outra forma, mais resumida, objetiva e com uma outra perspectiva. Vamos lá falar então um pouquinho sobre por que eu estou lendo esse livro, sobre o autor e sobre o livro em si. E antes de partir logo para o assunto, só lembrar você que se você curtir esse vídeo, deixe o seu like no final, compartilhe e comente aqui nos comentários. Isso vai fazer com que o YouTube entenda que o conteúdo desse vídeo é interessante e divulgue para mais pessoas conteúdo de qualidade. Gente, este livro que eu estou lendo, que aliás eu terminei de ler durante a quarentena. Então vocês estão vendo aqui, eu estou em casa, tá? Tem bambu aqui atrás, tem bambu na minha blusa, estou até à vontade. E eu decidi ler esse livro por indicação de 2 pessoas. Uma é o Paulo, meu namorado e que é psicólogo, e a outra é a Edna, minha psicóloga e psicanalista, que me indicou esse livro e falou que seria uma boa leitura para o período de quarentena. Não só para mim, para eu refletir, mas para eu também depois fazer esse vídeo que eu estou fazendo para vocês e levar vocês, quem sabe, a lerem o livro, mas pelo menos a refletirem um pouco. Apesar de ser algo durante a quarentena, tanto o livro quanto o vídeo vão ser atemporais, porque a gente fala de uma obra que está marcada na literatura mundial como sendo de um autor de prêmio Nobel. Portanto, a obra e o vídeo vão tratar de arte da mais fina e rebuscada. E qual será o livro e qual será o autor? Tchan, 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 vou mostrar para vocês. E o livro, então, vamos a ele. Aqui a contracapa e a capa. O autor se chama José Saramago. E o título deste livro é Ensaio sobre a Cegueira, faz parte de uma coleção chamada Prêmio Nobel, da editora Companhia das Letras. Eu li ele na forma de papel, mas esse livro também está disponível na forma aí de arquivos digitais que vocês podem comprar e ler em tablet, em celular e tudo mais. Vamos falar um pouquinho sobre a obra, sobre o autor, sobre a minha impressão e por que eu indico que você leia esse livro, se possível ainda durante a pandemia do Covid, porque muita coisa você pode aprender e refletir sobre ela com essa leitura. Por quê? Porque José Saramago é, pasmem, o único autor de língua portuguesa a já ter recebido um prêmio Nobel de literatura. E, como ele é o único, nós devemos muito respeito e admiração a ele, que fez com que a nossa língua fosse conhecida por outras culturas e respeitada, a língua portuguesa na forma de prosa. Aliás, a gente está aí, o Brasil inclusive está devendo, né? Ou um prêmio Nobel da Paz, ou da literatura, física, química, quem sabe até da medicina. Porque José Saramago não é brasileiro, ele é português. José Saramago marcou um estilo de escrita porque... E esse livro mostra bem esse estilo, ele escreve de uma forma muito diferente do que outros autores de língua portuguesa. A gente vai falar sobre esse estilo, mais do que falar, eu vou mostrar esse estilo de escrita e de linguagem que ele utiliza. Esse estilo dele faz e causa um impacto na leitura dos seus livros, não só no Ensaio sobre a Cegueira, mas em vários outros livros famosos que ele tem. Esse livro foi escrito em 1995, portanto é um livro relativamente recente, e o autor foi agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1998. E em 2005 ou 2008, se não me engano, esse livro foi adaptado para filme por um cineasta brasileiro, aí sim, hein? Esse filme também é muito interessante, eu recomendo que você faça as duas coisas, as duas formas de arte, e você tente ver a história contada de formas diferentes, na literatura, na forma do livro, e no filme, na arte do cinema. O Ensaio sobre a Cegueira mostra bem um estilo de escrever de José Saramago. Eu vou mostrar para vocês, é algo até visual.
Quando você abre o livro, ele não tem figuras, tá? Então é um texto corrido. E o que a gente pode ver é que a escrita é corrida também. Olha, notem que nessa página não tem nenhum parágrafo. E aqui apenas um. E se você for correndo o livro, isso se repete em quase todas as páginas, apenas um parágrafo. E pode existir páginas sem parágrafo algum. Aqui também um parágrafo apenas. E aqui, por exemplo, nenhum parágrafo. Podem ver, ó. É interessante, não dá para ver aí pelo vídeo, mas ele usa a pontuação também de uma forma bem específica. Então, o seu estilo de escrita de prosa, ele segue um fluxo mais contínuo e permanente, com um uso diferente e uma licença poética do autor para usar aí a pontuação de uma forma diferente. Então, no meio desses enormes parágrafos, como vocês podem ver, existem falas que se confundem às vezes com pensamentos dos personagens, pontos são substituídos por vírgulas e você às vezes se perde um pouquinho, porque é um fluxo constante. E isso é muito interessante, porque isso causa um impacto num sentimento que o próprio autor vai descrever, que eu vou ler algumas frases aqui dele para vocês, tá? Então, às vezes, o que seria para ser um parágrafo para um outro autor, é para ele uma frase contínua que pode se continuar pelo capítulo inteiro. E o que é um capítulo para um outro autor, é para ele parágrafo de uso contínuo, sem nenhuma interrupção, tá? Isso tem um propósito não só nessa obra, como marca o seu estilo de escrita. Eu não vou dar nenhum spoiler, mas uma outra coisa importante de Saramago nesse livro é que ele não nomeia os personagens, não tem nome. Os personagens são definidos por características. Então, um dos primeiros personagens a aparecer se chama o Primeiro Cego. E aí, o nome já diz tudo, né? O Primeiro Cego é o primeiro cego no ensaio sobre a cegueira, que trata aí de uma ficção que tem muito a ver com o nosso momento atual, tá? É também uma epidemia, a nossa é uma pandemia pelo coronavírus, aqui a ficção fala de uma epidemia de cegueira e o primeiro cego é aí o primeiro personagem, outros vão se desenrolando e você vai acabando gravando eles por essa descrição. O primeiro cego, a fulana também é a mulher do óculos escuro e assim por diante. Os personagens então vão se desenlaçando durante a trama e de forma muito aberta, muito crua e muito cruel, vai se desenrolando uma história que causa bastante incômodo. E era essa a intenção do autor. Eu vou ler aqui uma frase para vocês que Saramago escreveu sobre o seu próprio livro. Este é um livro francamente terrível. Eu gosto de ler frases assim dos autores porque a gente entende um pouquinho melhor do livro quando ele fala o que ele queria, né? Então ele diz que o livro é francamente terrível, com o qual eu quero que o leitor sofra tanto quanto eu sofri ao escrevê-lo. Então, uma das intenções, e na minha opinião ele atinge, é causar sofrimento durante a leitura. Mas não pense que é aquele sofrimento, né? Você fala, eu vou ler um livro de sofrimento durante a quarentena. Não, é que nem assistir um filme de terror ou um filme de suspense. O objetivo é causar aquele sentimento, ele causa isso com o livro, né? Ele continua dizendo que nele o que se descreve é uma longa tortura. Então você imagina ler um livro inteiro com uma longa tortura. É um livro brutal e violento. E é simultaneamente uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Ou seja, o autor colocou sangue para escrever algo que pudesse impactar na tua vida. Ele conseguiu e vale muito a pena a leitura. São 300 páginas de constante aflição. Através da escrita, tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem de reconhecer isso. Muito interessante essa frase, porque ela quer dizer um pouquinho sobre o final do livro que eu não vou contar para vocês, mas ele fala que a gente precisa ter coragem de reconhecer isso, de enxergar isso. E num livro em que se fala sobre a cegueira, a capacidade de enxergar alguma coisa e reconhecer alguma coisa deve ser uma mensagem muito importante. E é por isso que nesse livro ele mostra apenas uma personagem é capaz de, durante o livro todo, enxergar esses defeitos, essas mazelas. Ela sofre muito por ser capaz de enxergar, quase desiste, mas no final ela não desiste e vocês vão ter uma bela surpresa.
Vale muito a pena ler esse livro, gente. Ele ensina muito sobre o ser humano e pode ensinar muito sobre eu mesmo, sobre você mesmo e sobre a nossa humanidade que está enfrentando aí na vida real uma pandemia que foi tratada por um autor aí, uma epidemia um pouco diferente alguns anos atrás, e o que ele ensina durante o livro de uma forma aí lúdica e literária é algo que nós podemos muito aplicar na atualidade. Então, se você já leu esse livro, deixa seu comentário se você acha que ele tem alguma coisa a ver com o que a gente está vivendo atualmente aqui. Se você está curtindo esse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com outras pessoas que podem se interessar, leia esse livro e depois vem aqui comentar um pouquinho comigo sobre José Saramago e Ensaio sobre a Cegueira. A nossa pandemia atual é um momento de reflexão em que você está aí na sua casa e ler e refletir e sair dessa pandemia melhor, conhecendo e enxergando algo sobre você e sobre o mundo que você ainda não conhecia. Talvez seja a mensagem mais importante disso que vivemos no mundo real, e é isso que eu desejo, que você saia dessa pandemia melhor ainda do que você já era. Acredito que esse livro pode te ajudar nisso. Tá aí a minha recomendação e eu te aguardo aqui no próximo vídeo. Até lá!